Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6/9, nós vamos meditar em Jeremias, do capítulo 47 ao capítulo 49. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre profecia a respeito dos filisteus. Isso mesmo. A palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que o norte se levanta, as águas, e se tornarão em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude. A cidade e os seus habitantes clamarão, os homens, todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho dos carros, estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos, por se afrouxarem as suas mãos, por causa do dia em que vem a destruição a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o resto de Cafitor da terra do mar. Sobreveio calvície a Gaza, Asquelon está reduzida a silêncio, com o resto do seu vale, até quando vós lhe restares. Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha e descansa e aquieta-te. Como pode estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar, e para onde ele se dirige. Depois nós vamos ter profecia a respeito de Moabe, né? Então, essas profecias, quanto aos filisteus, quanto a Moabe, né, foram profecias que foram trazidas também por outros profetas. Profetas Isaías, no capítulo 14, profeta Ezequiel, no capítulo 25, nós vamos ver Joel, Amós, Sofonias, todos profetizarem contra estas nações, né? E aqui está o registro do profeta Jeremias. Em relação a Moabe, a respeito de Moabe, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim. Já está tomada a fortaleza, está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Esbrom tramam contra ela, dizendo: vinde, eliminemo-nas, para que não seja mais povo. Também tu, Madamém, será reduzida ao silêncio, e a espada o perseguirá. Há gritos de Oronaim, ruínas e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos pela subida de Luíste, eles seguem com choro contínuo a descida de Oronaim. Se ouvem gritos angustiosos e ruína. Fugi e salvai a própria vida, ainda que venhais a ser como arbusto solitário no deserto. Pois, por causa da tua confiança nas tuas obras, nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes, os seus príncipes, juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, nenhuma escapará. Perecerá o vale e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá das suas cidades e tornarão ruínas, e ninguém morará nela. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém da sua espada o sangue. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do teu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha,
nem foi para o cativeiro. Por isso consertou o seu sabor, o aroma que não alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trafegadores que o transfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçará os seus jarros. Moabe terá vergonha de Quemos, como na casa de Israel, que se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra, Moabe está destruída. E subiu das suas cidades os jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a perdição de Moabe e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos que lhe sabeis o nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desde a tua glória, senta-te na terra sedente, ó moradora, filho de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobre ti e desfaz as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroé. Pergunta ao que foge e ao que escapa, que sucedeu? Moabe está envergonhada, porque foi abatida. Uivai, gritai, anunciai a Amon que Moabe está destruída. E essa profecia de Moabe, né, é uma profecia longa, ela vai até o versículo 47, né? São 47 versículos. E ele descreve tudo. Para você ter uma ideia, no versículo 29, ele fala assim: ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba. E a sua arrogância, o seu orgulho, a sua sobranceria e a altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é, e as suas gabarolices nada farão. Por isso uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kiri-Eres lamentarei. Então ele continua, e aí ele fala, porque toda a cabeça ficará calva e toda a barba raspada, sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Por isso meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Kiri-Eres, porquanto já se perdeu a abundância que se juntou. Como uivam, como de vergonha virou Moabe as costas, assim tornou Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e se estenderá a asas contra Moabe. São tomadas cidades, ocupadas fortalezas, naquele dia o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova, laço, vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir, o terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço prenderá, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Até aqui o juízo contra Moabe. E aí o 49 é agora a respeito dos amonitas. Os filhos de Amon. Profecia contra eles, né? Então, como eu já falei,
Profecias essas trazidas pelos profetas, né? Ezequiel, Amós, Sofonias vai profetizar aqui contra os amonitas. E no capítulo 49, Jeremias fala disso. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem Israel filhos? Não tem herdeiro? Por que, pois, herdou Micom, Gade? O seu povo habitou nas cidades dela. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra. Tornar-se-á num montão de ruína, e as suas aldeias serão queimadas. E Israel herdará os que herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clama. Os filhos de Rabá, cingivos, o cilício lamentai, e dai voltas entre os muros, porque Micom será em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque te glorias nos vales, nos teus luxurantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei terror contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e todos os que estão ao redor de ti, e cada um de vós será lançado em frente de si, e não haverá quem recolha os fugitivos. Mas depois disso, mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. E aí, nós vamos ter ainda no capítulo 49 profecia contra os edomitas, né? Então, a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios, desvaneceu-lhe a sabedoria? Fugi, voltai, retirai-vos para a caverna, ó moradores de Dedã, porque eu te trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se vindimadores viessem a ti, não deixaria alguns cachos. Se ladrões de noite não te danificariam só os que lhe bastassem, mas eu despi Esaú. Os edomitas vêm de Esaú. Descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder, está destruída a sua descendência. Como também seus irmãos, seus vizinhos, e ele já não é. Deixa os seus órfãos e eu guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que não estavam condenados a beber o cálice, totalmente o beberão. E se seriam de todo inocentado, não será tido por inocente, mas certamente o beberá. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, em Bosra será objeto de espanto e de opróbrio, de assolação, de desprezo, e todas as suas cidades tornarão em assolação perpétua. E os pecados e os castigos de Edom. Ouvi novas da parte do Senhor e do mensageiro que foi enviado às nações para dizer: já juntai-vos, vinde contra ela e levantai-vos para a guerra. Porque eis que fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror que inspira a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habita nas fendas das rosas e ocupa a altura dos outeiros, ainda que eleve o teu ninho como águia, de lá te derribaria, diz o Senhor. E assim será Edom, objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum.
E aí ele fala: a terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará, estenderá as asas contra Bosra. Daquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração de mulher em dores de parto. E profecia contra Damasco, isso mesmo, né? Profecia essa trazida também por Isaías, por Amós, por Zacarias, é isso mesmo. E ele começa falando assim, a respeito de Damasco: envergonhou-se Amate e Arpade. Tendo ouvido más novas, cambaleiam, são como o mar agitado, que não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia, dores tomaram conta do que, como está em parto. Como está abandonada a famosa cidade do meu folguedo. Portanto, cairão seus jovens nas suas praças. Os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, e acenderei fogo dentro do muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito da Arábia, isso mesmo, a respeito de Quedar, dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas, seus rebanhos, as lonas da tenda, os seus bens, seus camelos, levarão para si, lhes gritarão: há horror em toda parte. Levantai-vos, ó Babilônia, e subi contra uma nação que habita em paz e confiada, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam a sós. Os seus camelos serão como presa, e a multidão dos seus gados para despojo. Espalharei todo o vento, aquele que corta os cabelos nas têmporas de todos os lados, lhe trarei ruína, diz o Senhor. E aí, profecias, final agora, contra os elamitas. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão e a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção desses ventos. E não haverá país aonde não venha os fugitivos de Elão. Farei tremer Elão diante dos seus inimigos, diante dos que o procuravam a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha consumi-los. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e como podemos refletir diante dessas profecias de destruição sobre estas nações, sabendo que o Teu prazer, Senhor, é que o homem chegue ao arrependimento, porque a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado, mas muitas vezes as nossas escolhas nos levam para longe de Ti. Por isso hoje queremos nos colocar diante de Ti e pedir que a Tua palavra faça morada no nosso coração e que tenhamos todos os dias o prazer em seguir os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém, e Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.